Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som, nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. As suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Eu li para você agora a primeira parte do Salmo, que na minha Bíblia tem a numeração de 19. Talvez na sua seja um pouquinho diferente, eu já vou falar sobre isso. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora aqui vendo a nossa série de introdução aos livros do Antigo Testamento. E hoje veremos um pouquinho, só uma introdução, só uma visão geral sobre o livro chamado Salmos. Um livro tão querido para as famílias cristãs do Brasil e do mundo. Normalmente onde vemos uma Bíblia aberta, quase sempre está aberta em algum salmo de preferência daquela pessoa, daquela família. E os salmos, eles são considerados por alguns até como uma pequena Bíblia, né? Dada a variedade de temas que temos ali. Lemos ali desde a criação até o Messias, que é Jesus Cristo. Tanta coisa boa está nos salmos. E hoje eu quero lhe ajudar a compreender um pouquinho melhor a estrutura desse livro, a diversidade de autores, a diversidade de épocas em que ele foi escrito e sempre chamando a atenção, né, para o apontar para Jesus Cristo e também o fato que a revelação de Deus na Bíblia ela é progressiva e só se completa realmente com Cristo. Então, o que é um salmo? Essa palavra salmo quer dizer o quê? É uma música, é um cântico. O livro de Salmos ele é o livro de cânticos do povo de Israel. Sabe, imagine um livro, talvez tenha, se você frequenta alguma comunidade, tenha um livrinho com as letras das músicas que são cantadas. Pois é, o livro dos Salmos é isso, são letras de músicas do povo de Israel. E foram sendo acrescentados ao longo do tempo diversas e diversas músicas, as melodias eram conhecidas, não se tinha naquela época ainda a escrita musical, que só se desenvolveu recentemente na história humana, então as pessoas cantavam as melodias e passavam de uns para os outros. Muitos salmos, inclusive, eram cantados com a mesma melodia, letras diferentes, a mesma melodia. E temos então uma composição com diversidade de autores. Nós temos autores desconhecidos, nós temos o rei Davi, com boa parte dos salmos, nós temos Moisés, nós temos Asaf, que era um compositor do reino. Enfim, uma grande diversidade que se nos apresenta ali em 150 textos. E aqui surge uma questão importante mencionar. Existe uma diferença de numeração entre as numerações que se referem à Bíblia hebraica e as numerações que se referem à Bíblia hebraica traduzida para o grego já. O que acontece? Existem alguns salmos que foram juntados em um só e alguns que foram divididos em dois. No total sempre dá 150. Mas dependendo se a numeração foi feita em cima do texto hebraico ou do texto hebraico traduzido para o grego, às vezes quando você está no meio, você olha e o número não bate. O Salmo, por exemplo, o Salmo 23, Salmo do Pastor, é o Salmo 22, o Salmo do Pastor. Depende em qual Bíblia você está olhando. Mas é só uma diferença de numeração, não tem diferença nos textos. O que acontece? Lá no começo, nós temos salmos que foram juntados, e mais para o final, salmos que foram divididos. No total, é o mesmo volume de informação, são 150 textos no final. E, dito isso, né, o que nós devemos, então, nós como cristãos, devemos olhar, de forma devemos olhar para o livro de Salmos? Devemos olhar como uma fonte de conhecimento, sim, sobre o eterno, e também uma fonte de conhecimento sobre o estado em que se encontrava a compreensão dos assuntos espirituais no momento em que cada escritor escreveu o seu texto. Nós temos ali nos Salmos alguns textos que falam da chegada do Messias, da vinda do Messias. Nós temos textos que falam até mesmo da ressurreição. Nós temos textos que falam
de conforto em momentos de angústia. E também há alguns textos que, para nós que somos cristãos e conhecemos a mensagem de Jesus, eles nos soam estranhos, porque são textos que contêm uma carga de violência contra os inimigos, o que nós vemos como incompatível com o cristianismo. E por que esses textos estão lá nos Salmos? Estão lá exatamente para refletir aquele momento dos escritores, para que a gente possa entender que sem a chegada do Messias, Jesus Cristo, a compreensão do homem sobre assuntos espirituais era muito limitada. Era uma compreensão que realmente ela tinha uma falha muito grande ainda. Então esses textos lá estão. No entanto, estes salmos que contêm essas expressões, eles nunca foram usados na liturgia judaica. Isso é uma coisa curiosa. Os judeus compilaram esses textos, trouxeram para dentro do seu inário, eles possivelmente eram cantados livremente pelas pessoas, mas nunca na liturgia do culto ao Senhor, ou na liturgia de peregrinações, enfim, o que era ato litúrgico, ou seja, momentos em que a comunidade se reunia para culto ao Senhor, esses não eram adotados. Estavam ali como uma memória de algo importante. São especialmente alguns dos últimos salmos que contêm essas expressões que podem talvez lhe assustar. Mas eu quero lhe chamar a atenção, de volta ao salmo que nós estamos lendo junto, que é o Salmo 18, Salmo 19, talvez na sua seja o 18 mesmo, que nós lemos aqui então, né? Começou assim. Eu vou ler a numeração que está aqui na minha Bíblia, 19. Numeração de livros da Bíblia, saiba que não é texto sagrado. A numeração ela é bem recente, é só para facilitar a didática. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Os títulos dos salmos são os únicos títulos da Bíblia que constam lá nos manuscritos, lá nos textos originais. Os outros títulos são acréscimos das editoras de cada tradução. Esses não, esses estavam lá. Nós encontramos essa expressão aqui lá nos manuscritos antigos. Ao regente do coral. Depende da tradução, trazem regente do coral com uma expressão um pouquinho diferente. Salmo de Davi. Então, o rei Davi escreveu essa letra e encaminhou essa letra àquela pessoa que era o cantor-mor, o regente do coral, a pessoa principal do canto, para que isso aqui fosse ensinado e usado como um cântico pelo pessoal ali da área do templo, pelo pessoal da área do tabernáculo, que era antes do templo, tinha uma tenda, a tenda sagrada, enfim, usado isso para adoração ao Senhor. E essa primeira porção que eu li para você fala de uma linguagem, usa uma linguagem extremamente poética, falando da criação e dizendo que a própria criação fala de Deus, fala sem palavras. Essa ideia é retomada no Novo Testamento. Aliás, mais de um terço dos textos do Antigo Testamento citados lá no Novo Testamento são salmos. Veja a importância dos salmos. Essa ideia é retomada quando fala que Deus não se deixou sem testemunhas. A criação mesmo falava da sua existência. E aí, quando nós passamos para a segunda porção, que começa no verso 7, entra então aqui uma forma de poesia tipicamente hebraica e que nós vamos encontrar nos Salmos, encontramos nos livros de Provérbios, encontramos no Cântico dos Cânticos e em outras expressões poéticas espalhadas pelo Antigo Testamento. E é uma forma de poesia que para nós de língua portuguesa ela é desconhecida, nós não usamos essa forma. Nós costumamos usar a rima como rima fonética, rima de sons. É um som que combina com outro som. Então tem uma frase que às vezes termina com uma certa forma de falar e a frase seguinte retoma essa forma. Na poesia hebraica não se usa rima de sons. A rima é de ideias. E às vezes é uma ideia repetida, às vezes é uma ideia contraposta, e às vezes é uma ideia explicada. Então essa é a forma de rima. Para nós soa até estranho. Como assim uma rima que os sons não se repetem? Sim, é uma outra forma de poesia. Para você ver como na vastidão dos idiomas humanos é possível formas diferentes de criar arte. E aqui no verso 7, então, se nós não entendermos isso, essa poética, a forma poética hebraica, parece que ele está seguindo, mas com outro assunto agora. Porque ele vai falar da lei do Senhor.
A lei do Senhor era todo aquele conjunto de ensinos, de obrigações que foi entregue ao povo lá na época de Moisés e que na época aqui de Davi compunha praticamente quase a totalidade da Bíblia hebraica. Eles tinham a lei, tinha um pouquinho mais de textos, já tinham Josué, Juízes e talvez só isso. Talvez ainda não tivesse sido composto nem o livro de Ruth. Apesar da história ser mais antiga, há alguns estudos apontando que talvez ele tivesse sido escrito nessa época. Mas ele então vai falar sobre a lei, né? A lei do Senhor, ela é perfeita, ela revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Veja a importância de estudar a palavra de Deus. Você quer ter sabedoria? Olha aqui. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Viu aqui a repetição, ideias sendo repetidas? Preciosidade, doçura, citando ouro, ouro puro, mel, mel que goteja, uma forma bem hebraica. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Esse bloco aqui é um reflexo do primeiro bloco, que falou da criação, que fala sem palavras. Porque a criação está ali, falando sem palavras, anunciando pela sua própria existência e os ciclos da natureza, está expressando a existência, a ordem, a organização que vem de Deus. E aí, no momento seguinte, Davi fala sobre o quê? Sobre toda essa organização, essa ordem, essa expressão, colocada já para além de simplesmente a observação da criação, mas o texto sagrado. Então são momentos distintos do anunciar de Deus. Antes da lei, o homem observava a natureza e observava ordem, observava lógica, mas depois veio a lei, dando mais conhecimento, um conhecimento mais exato. E aqui vem a terceira parte, muito importante para a gente fechar isso. Eu estou trabalhando esse salmo aqui como um exemplo do livro dos Salmos, para que você perceba a riqueza que tem nele, né? Aqui a ideia não é fazer o estudo completo, eu estou pegando só esse salmo aqui, pensando ele, para lhe ajudar a ter vontade de ler e de estudar os salmos. Agora Davi, ele vai mostrar para nós uma coisa que, para quem é cristão e lê o Novo Testamento, é muito importante. Nós observamos que lá na época de Jesus haviam muitas pessoas, como ainda existem hoje, que tentam ser justos, justificados pelo cumprimento das normas, dizendo assim, olha, eu faço tudo isso e é por isso que eu devo ser aceito por Deus. Era a ideia de justificação por obras, que é muito comum, por exemplo, dos fariseus, e muito comum também entre muitos cristãos hoje, que se orgulham de suas obras, de sua perfeição, de serem cumpridores das suas obrigações. E Davi, ele exalta a lei de Deus, a lei, a Bíblia, vamos dizer assim, né? A Bíblia da época. Mas ele também mostra quem somos nós diante da palavra de Deus. Olha o que ele nos diz. Quem é capaz? Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Acabou aqui com a soberba humana. A pessoa olha para suas ações e fala assim, estou fazendo tudo certo. Mas Davi fala assim, e quem é capaz de distinguir os próprios erros? Quem tem essa competência de olhar para todas as suas ações e ter tanto conhecimento, tanto discernimento e tanta pureza, que a pessoa consegue observar em todas elas o fiel da balança e dizer se está certo ou está errado. E aí ele ora, absolve-me das faltas que me são ocultas. Porque ele admite que todos nós fazemos coisas erradas. Entre todas as que fazemos de erradas, algumas nós nem percebemos. E ainda fala mais, livra teu servo dos pecados intencionais. Ou seja, aqueles que eu faço sem saber, Senhor me perdoa, mas me livra de fazer pecados intencionais. Não me deixa ir por esse caminho. Não permitas que eles me controlem. Aí serei inculpável e inocente de grande pecado. Veja que a inculpabilidade e a inocência
de Davi, para ele, não vem de ele ser correto, mas de Deus absolvê-lo dos pecados que ele nem sabe que comete e livrá-lo de cometer aqueles que ele sabe. Ou seja, não é ação própria, é uma ação divina. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Ele fecha com esse desejo. Senhor, eu quero que aquilo que eu falo e aquilo que eu penso seja bom para Ti, seja agradável a Ti. E com isso, nós temos um panorama do livro dos Salmos. Falar e pensar. O nosso falar e o nosso pensar podem ser renovados por esse livro dos Salmos, como por toda a Bíblia, né? O apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, né? Não se deixem amoldar, não tomem a forma desse mundo, mas sejam renovados, sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Então o livro de Salmos nos traz isso, nos traz essa renovação de entendimento. Então agora você já sabe que é um livro de cânticos, é um livro que a numeração pode variar, mas é uma questão nossa de numeração, o texto sagrado está todo lá, todo completo, 150 textos e todas as frases estão lá, não importa a Bíblia que você olhe, está tudo lá. Você sabe que foi escrito por uma diversidade de autores ao longo de muitas épocas. Tem texto aqui, por exemplo, de Moisés. Lá tem uma diferença aí de, vamos arredondar para quase 1 milênio, né, entre os primeiros e os últimos salmos. Não chega a tanto, mas, enfim, pense em séculos e séculos, né, uma extensão muito grande. Escritos em lugares diferentes, em situações diferentes. O próprio Davi, por exemplo, escreve, ora, lá no começo, jovem, fugitivo, sendo perseguido injustamente por males que ele não cometeu, e escreve coisas já como rei, escreve coisas já como homem arrependido, que praticou algo terrível, fez o mal, se arrepende. Escreve já como um rei velho, descendente dele também escreve. Uma variedade bastante grande, uma diversidade de assuntos. Então lembre, esse vídeo aqui de hoje, ele é uma introdução, ele é um panorama, é para chamar sua atenção para esse livro, não é um estudo detalhado. Esse ainda faremos. Nesse momento que eu estou gravando, nós estamos estudando detalhadamente o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. Os Salmos, ainda chegaremos lá com a graça de Deus e poderemos explorar esse conteúdo, poderemos avançar nessa leitura maravilhosa, aí sim, buscando os termos de época, porque existem coisas aqui que se nós não compreendermos, ficaremos perdidos, porque são termos lá da época ou ainda termos regionais. Existe um salmo que fala de um animalzinho chamado corça, e aí fala do deserto, ele compara essa corça buscando água, suspirando pelas águas, ele fala assim, a minha alma, buscando a ti. Se nós não sabemos o que é uma corça, que é um animal, né? Se nós não sabemos nem que é um animal, a gente lê o texto e fica meio perdido. O que é essa tal de corça? O que é isso? É uma planta? É um animal? É um animal. É um pequeno mamífero. Então, assim é importante nós irmos compreendendo, estudando os salmos, tentando decifrar, ou melhor, decifrando, né? Usando as boas traduções, referências bibliográficas, material que traz muito daquela cultura oriental para a gente, coisas sobre o pastoreio, por exemplo, né? Para entendermos melhor o Salmo do Pastor, onde ele está falando aí sobre coisas que são até mesmo medicinais, como o óleo derramado na cabeça, que tem função, entre outras coisas, de espantar moscas, e quem mexe com animais sabe a importância disso, e quanto que moscas podem ser danosas aos animais, à produção. Enfim, tem muito conteúdo para a gente olhar. Nesse momento eu quero lhe convidar a ler os Salmos. Leia com atenção, estude, anote, pegue seu material de estudos, vá se aprofundando, conheça esse livro. É um livro belíssimo, é um livro muito importante para a história do povo de Deus, tanto como eu falei para você, ele é citado no Novo Testamento, é o livro mais citado. Mais de 1/3 de todas as citações são lá dos Salmos, né? É muita coisa, é muita coisa. É um livro que tem profecias a respeito do Messias, muito conteúdo de muita importância. Vale a pena ler com calma, ler com atenção. Você vai encontrar ali o menor capítulo da Bíblia, mas também vai encontrar o maior capítulo da Bíblia. Uma linguagem poética belíssima, claro, uma forma de poesia diferente para a gente, como por exemplo o Salmo 119, tem uma poesia alfabética, só que é o alfabeto hebraico. Então para a gente não fica mais alfabética, mas você pode saber que está lá, né? Ele começa, cada ideia começa com uma letra
do alfabeto hebraico. Algumas Bíblias até trazem o título, né? Começa lá, Aleph, depois Beit, e aí segue com as letras hebraicas. É uma riqueza enorme, vale muito a pena. Faça a sua leitura, leia o livro dos Salmos, leia a sua Bíblia. E, se você quiser, volte para cá nesse canal, que aqui a gente sempre vai ter alguma coisa de estudo da Bíblia, e especialmente nesse momento, no Novo Testamento estamos estudando. Toda semana sai vídeo novo, tem algumas playlists no canal, aproveite esse conteúdo. Mas acima disso, leia sua Bíblia. Essa é a sua fonte, essa é a nossa fonte. Essa é a nossa regra de fé e de prática. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.